Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia ou boa tarde a todos que estejam me assistindo. Meus cumprimentos em especial ao excelentíssimo senhor desembargador Dr. Correia Camargo e todos os demais que estejam me assistindo da Colenda Quarta Câmara Criminal. Estou aqui hoje representando o senhor Alexandre Augusto de Souza em um agravo em execução. Esse agravo em execução ele foi interposto em razão de 2 pleitos defensivos que foram indeferidos pela juíza de primeiro grau de uma vara de execuções penais da comarca de Ribeirão das Neves. Pois bem, a defesa acredita que esses 2 pedidos indeferidos merecem uma reanálise por vossas excelências, pois de forma erroneamente foi indeferidos de forma equivocada pela juíza. Pois bem, o primeiro pedido indeferido que merece análise de vossas excelências é quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva em 2 delitos no qual o agravante foi condenado. Estes 2 delitos, a guia de execução dos 2 delitos encontra-se no sequencial 1.27 e 1.69 e trata-se de crimes referentes ao ano de 1999. Pois bem, a defesa pleiteou o reconhecimento da continuidade delitiva quanto a esses 2 delitos e foi indeferido pela magistrada com a justificativa de que nos 2 delitos estariam ausentes 2 requisitos necessários para a configuração da continuidade delitiva. Esses 2 requisitos seriam a conexão local e a conexão modal. Pois bem, a defesa entende que a decisão ela foi equivocada, tendo em vista que os 2 requisitos eles se encontram presentes no caso. Quanto ao requisito da conexão local, é necessário aqui ressaltar que o primeiro delito, que ocorreu no dia 14 de janeiro de 1999, foi praticado na comarca de Paraopeba, de Minas Gerais. Já o segundo delito, que foi praticado um dia depois, no dia 15 de janeiro de 1999, foi praticado na cidade de Ribeirão das Neves, também de Minas Gerais. A juíza ela sustenta que inexiste a conexão local, tendo em vista que tratam-se de cidades diferentes. Pois bem, quando a gente olha o artigo 71 do Código Penal, verificamos que para que seja reconhecida o benefício da continuidade delitiva, é necessário, a lei fala que é necessário que a condição do local seja semelhante. Pois bem, quando a gente olha isso, condição de lugar semelhante, então quando a gente compara as 2 cidades, apesar de serem cidades diferentes, essa condição de lugar semelhante, pela lei, não foi fixado se teria que ser na mesma comarca, se teria que ser em tantos quilômetros de distância, enfim. O que eu quero dizer é que a lei penal ela não limitou ou explicou ao certo o que seriam essas condições de local semelhante. Então, quando a lei não fixa, não limita a interpretação dessa frase, cabe então a jurisprudência e a doutrina fixar os limites. E quando eu compulsei e fez um estudo de jurisprudência, a jurisprudência recente entende que essa condição de local semelhante refere-se a cidades limítrofes ou cidades próximas. Não necessariamente precisa ser a mesma cidade. Então, ao analisar a cidade em que os 2 crimes aqui referidos foram cometidos, um foi Paraopeba e outro como Ribeirão das Neves, verifica-se que a distância apesar de não serem a mesma cidade ou cidades limítrofes, elas são cidades próximas. Por quê? Porque a distância entre as 2 é somente de aproximadamente 70 quilômetros, mais especificamente 74 quilômetros, conforme o print do Google que eu juntei no agravo. Então, confere-se que são cidades próximas, a distância entre as 2 é menos de 1 hora, não é mesmo? Então, a defesa entende que no presente caso encontra-se preenchido o requisito de conexão local
E quanto já ao segundo requisito, que é a conexão modal, a defesa também entende que existe. Porque o motivo da alegação de que está ausente o requisito da conexão modal pela juíza que indeferiu é pelo fato de que um dos crimes teriam ocorrido com restrição de liberdade e o outro crime não. Ela alegou isso analisando somente a capitulação da condenação dos dois crimes. Mas quando a gente analisa, vai a fundo e estuda como que foi o modus operandi de cada um dos crimes, a gente verifica que a execução ela foi semelhante. O artigo 71 ele prevê que também para o reconhecimento da continuidade delitiva é necessário que as condições de execução sejam semelhantes. Ele não prevê que a execução seja idêntica, prevê que a execução seja feita de modo semelhante. Eu juntei no agravo até parte das duas sentenças em que contém como que foi especificamente a execução de cada um dos crimes, mas de forma que para resumir para vossas excelências, ambos os crimes foram praticados da seguinte maneira. Primeiramente, os corréus, eles abordavam a vítima dentro do veículo, rendiam a vítima, adentravam para dentro do veículo, roubaram todos os pertences pessoais da vítima. Posteriormente, em um dos crimes, a vítima já foi diretamente colocada no porta-malas do carro e dali os corréus assumiram a direção e seguiram para a cidade de Belo Horizonte. No outro crime, primeiramente, a vítima foi posta no banco de trás. Posteriormente, eles pararam o carro e também colocaram a vítima no porta-malas. Então, apesar da condenação e da tipificação ser diferente nos dois casos, o modus operandi ele foi o mesmo. Então, de acordo com o artigo 71, que basta a semelhança no modo de execução, a defesa também entende que está preenchido aqui esse requisito. Portanto, não vou me deparar aqui com os demais requisitos, porque não foi óbice na sentença da juíza, ela entende também que os